Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu me encontro na presença do Senhor para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos preparado, que Ele tem nos proporcionado para aprendermos um pouco da sua palavra. E hoje o Senhor me levou lá no livro de Números, capítulo de número 14, verso 1 em diante, aonde o Senhor vai falar conosco de um tema aonde eu e você precisamos aprender que Deus ele não se agrada da nossa murmuração, que Deus ele não se agrada do nosso lamento, Deus não se agrada do nosso choro. Muitas das vezes o nosso choro não é por aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas é por aquilo que a gente estamos passando, por aquilo que a gente estamos vivendo. E precisamos entender na palavra que o nosso Senhor, Ele se agrada de pessoas que perseveram, Ele se agrada de pessoas que continuam crendo, acreditando, que continuam tendo fé nele, para que aquilo que Ele prometeu venha se cumprir na vida da pessoa. Lá no livro de Números, capítulo 14, está dizendo assim, verso 1 em diante. Então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação ele disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos da espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam um aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Então disse toda a congregação que apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite, e se matares este povo como a um só homem, agentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te, que a força do meu Senhor se engrandeça, como os tem falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão somente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei,
e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Meus irmãos, é incrível olhar para esta passagem, onde nós vemos um povo rebelde contra tudo aquilo que Deus já tinha feito ao povo, contra tudo aquilo que Deus já tinha proporcionado para o povo. Mas mesmo assim, o povo estava com um coração atrás, o povo estava com um coração incrédulo, com um coração desobediente. E muitas das vezes é o que acontece conosco. Nós vemos os sinais do Senhor na nossa vida, nós vemos o Senhor abrindo as nossas portas, não somente para nós, mas para os nossos familiares, para os nossos irmãos da igreja, para pessoas perto de nós. A gente vemos o Senhor trabalhando, fazendo milagres na vida das pessoas. E muitas das vezes nós queremos questionar Deus por causa do nosso momento, por causa da nossa situação em que estamos vivendo. Quantas das vezes murmuramos porque não temos o que comer? Quantas das vezes murmuramos porque não temos o que vestir, porque não temos como é que eu posso dizer? Que não temos o que dar para os outros? Quantas das vezes nós murmuramos com coisas materiais, porque a gente não tem isso, porque a gente não tem aquilo? E aqui vemos que quando este povo passou a chorar, eles começaram a chorar, eles não estavam chorando de arrependimento, mas eles estavam chorando porque o povo tinha tirado, porque Deus tinha tirado o pão deles. Ou seja, Deus já tinha feito grandes milagres, grandes sinais para o povo acreditar que o Senhor era Deus. E o povo começou a questionar Deus por causa daquela situação, por causa daquele momento. E é assim eu e você na nossa vida. O momento que a gente estamos vivendo, a situação que estamos passando, muitas das vezes queremos questionar Deus por causa da situação. Queremos levar a Deus as nossas murmurações, os nossos lamentos, o nosso choro. Mas muitas das vezes o nosso choro não é de arrependimento. O nosso choro é clamando a Deus como se fosse uma murmuração. Clamando a Deus como se reclamasse de que Deus não vê a nossa vida, de que Deus não vê a nossa luta, de que Deus não vê a nossa adversidade. Talvez você entrou neste vídeo aqui e você está passando um grande problema na sua vida. Uma grande luta, adversidade, da qual você não está entendendo, e muitas das vezes você solta palavras, muitas das vezes o seu coração se exalta, muitas das vezes o seu nervosismo toma conta de você, e você começa a murmurar não somente contra as pessoas, mas sim contra o Senhor. E o Senhor está dizendo para você, assim como ele disse para o povo aqui no versículo 11. Olha o que está dizendo. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Entenda que o Senhor está dizendo nesta tarde, para mim e para você que está aí do outro lado. Deus, Ele não se agrada da murmuração. Deus, Ele não se agrada de pessoas que principalmente questionam a situação em que estão vivendo, questionam a situação em que estão passando. Porque o Senhor, Ele se agrada de pessoas que, mesmo estando difícil, mesmo estando impossível de seguir, estão tentando achar uma forma de se alegrar, estão tentando achar uma forma de continuar na peleja, de continuar fazendo a obra do Senhor. Dessas pessoas Deus se agrada, mas dessas pessoas aqui
que reclamam do seu momento, que reclamam da sua situação, que reclamam da sua adversidade, ele está dizendo isso aqui. Ele vai ferir e vai mostrar que ele é Deus e que ninguém se esconde dele. Que muitas das vezes você fala palavras que nem saem da sua boca, você fala na sua mente, mas que Deus escuta, mas que Deus ouve, que Deus vê. Talvez você entrou neste vídeo aqui, quantas coisas e quantas murmurações você já tem feito contra Deus, quantas murmurações você já tem se levantado contra o Senhor, e o Senhor está dizendo para você, assim como ele disse para o povo. Aqui na palavra ele disse para Moisés, pois Moisés pediu perdão pelo povo ao Senhor. E o Senhor disse para Moisés no versículo 20, e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Mas o Senhor deu algo além, ele deu um porém. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, me tentaram esta 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Entenda que o Senhor, quando ele determinou isso, ou seja, quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente lamenta que está difícil a nossa situação, o Senhor, com a sua misericórdia, ele nos perdoa assim quando pedimos perdão a ele. Mas nós vamos dar conta daquilo que a gente faz. Nós vamos dar conta de cada murmuração, de cada reclamação, de cada lamento sem causa, de cada lágrima, porque você não é lágrima de arrependimento, mas é lágrima de reclamação. Nós vamos dar conta. E quantas pessoas aqui estão perdendo muitas promessas do Senhor, propósito, perdendo bênçãos do Senhor, porque reclama, porque nunca agradece o que está vivendo, nunca agradece o que está passando, nunca agradece o que está sentindo. Quantas pessoas hoje em dia estão ingratas com Deus, assim como este povo era ingrato com Deus, de Deus fazer tantas coisas para este povo e este povo querer voltar ao Egito. E eu sei que tem pessoas que muitas das vezes aqui, que entra aqui, que muitas das vezes quando aperta, quando a adversidade te aperta, quando o problema bate na porta da tua casa, tudo que você quer fazer é voltar para trás. Tudo que você quer fazer é voltar para a escravidão, é voltar aonde Deus já te arrancou de lá, para te fazer herdeiro da nova terra que Ele vai te dar. Quantas pessoas querem voltar para trás hoje em dia porque a situação está difícil? Quantas pessoas querem largar a mão de servir ao Senhor porque as coisas não mudam para ele ou para ela, porque nada acontece, todos os dias está da mesma maneira? Quantas pessoas já estão com a mente desta maneira, pensando que o Senhor muitas das vezes as abandona, as deixa? Aqui nós podemos ver que Deus, Ele estava com o povo, de dia Ele estava numa nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Olha como que era o cuidado de Deus com este povo. E este povo mesmo assim murmurou, reclamou por causa de um probleminha. E este povo fez Deus se irar. Deus perdoou este povo, mas Deus se irou e falou que não ia fazer este povo herdar a terra. E a palavra que eu tenho para você nesta manhã é que você venha entender que a murmuração, a reclamação,
elas só levam você para longe das bênçãos do Senhor. Independente da situação em que você está, faça conforme Caleb, pois no verso 24, o Senhor diz assim sobre o servo Caleb: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei até em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Olha a atitude de Caleb diante do Senhor, diante do que estava acontecendo naquele momento. Ele perseverou, ele continuou, ele não reclamou, não parou para reclamar, não parou para murmurar contra Deus. Mesmo que aqui não fala, mas talvez passou por algum problema. Mas aqui o Senhor está dizendo que nele o Senhor viu outro espírito. E Caleb perseverou em obedecer ao Senhor. Seja como Caleb. Porque você, sendo como Caleb, as bênçãos do Senhor vão chegar diante da sua vida. E além das bênçãos do Senhor chegar diante da sua vida, você vai ter o favor de Deus diretamente para você. Você vai poder falar com Deus. E Deus, Ele vai poder falar com você, dialogar com você, assim como Ele falava com Moisés. Porque você está obedecendo à voz do Senhor. Então, você que está aí do outro lado, entenda que o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus bondoso. Mas que também o nosso Senhor é um Deus de justiça. O que você faz, você vai pagar. Porque Deus é justiça. Mas procure fazer como Caleb. Obedecer, mesmo estando difícil. Obedecer mesmo estando muitas das vezes para você impossível. Não tente parar, não tente desistir, continua, persevera. Ainda Deus fará você herdar a terra, mas se somente você obedecer à voz de sua palavra, senão Deus também vai arriscar o seu nome de herdar aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele tem para a sua casa e aquilo que Ele tem para a sua família. Amém? Que Deus te abençoe, que você fique na paz.